O filme começa com o logo do Shin Godzilla se transformando no logo do Ultraman. Isso é muito parecido com o que acontece nas aberturas de Ultraman, em que o logo se transformava até virar Ultraman, uma referência à série do Ultra Q, que é a primeira série da franquia Ultraman e da linha temporal da saga que se passa lá na Era Showa. Eles aproveitam até a música, uma transformação bem legal, principalmente pelo que acontece em seguida, que é a aparição do monstro Gomes. O Gomes, para quem não sabe, é o primeiro monstro que aparece no primeiro episódio de Ultra Q, ou seja, ele é o primeiro kaiju a aparecer naquela linha temporal, e ele é um reaproveitamento da fantasia do primeiro Godzilla. Ou seja, que o Hideaki Anno pegou o CGI do Shin Godzilla, reciclou e fez um novo monstro, assim como se fazia lá em 1960, para economizar recursos, fazendo várias reciclagens de fantasia. Isso acontece também no primeiro ato do filme, com os monstros Pagos, Neronga e Gabora. O CGI desses três monstros, que são monstros subterrâneos, tá muito bom. Eu tentei procurar, eu não consegui descobrir se eles são 100% CGI ou se eles são misturas de Switch Actor com CGI. Eu sei que esses ficaram realmente muito bons, muito melhores do que os CGIs que eu vou falar mais pra frente, porque eles têm peso. O monstro realmente tá andando na terra e a terra tá mexendo, tem aquela lentidão, tem impacto. E, pô, é um CGI muito bem feito. Por isso que eu fiquei na dúvida se realmente não tinha um Switch Actor ou não. O que é diferente dos outros CGIs que aparece, principalmente do Ultraman, que tá sim, tá muito bem feito, não tá hiper realista. O CGI não quer enganar a gente que aquilo dali é um ser de verdade, assim como o Tokusatsu não tenta enganar a gente que aqueles seres são de verdade. A gente simplesmente compra essa ideia, e eu prefiro muito mais um CGI assim, que não seja hiper realista, mas que seja claro e bem usado, seja mostrado o tempo todo e de forma clara, e não aqueles CGI escuros que fingem ser super realista e que aparecem à toa e aparecem a rodo nesses filmes da Marvel, ou aqueles CGI que ficam tentando te enganar, que aparece muito nesses filmes de kaiju, que só aparece a perna, aparece o rabo, quase nunca aparece o monstro todo. Quando aparece é só de noite, na chuva, para tentar esconder ali os seus defeitinhos. Não, quer me mostrar o monstro? Me mostra ele todo. Tô cagando se ele não é hiperrealista. Eu já comprei a ideia que um monstro existe, vocês não precisam tentar me enganar com essa balela. Mas aqui no caso, o Pagos, Neronga e Gabora conseguiram me dar esse peso. Conseguiram me fazer realmente acreditar que eles eram monstros de verdade, com peso, impacto, diferente do Ultraman, que ele é meio leve, sabe? Ele parece que não tem peso nenhum, apesar dele ser dito durante o filme que ele tem mais de 3.000 toneladas, ele parece que, sei lá, tem 50 quilos, dando várias piruetas, não destruindo a cidade, não destruindo carros, não levantando terra. Então, bom, o Pagos, Neronga e Gabora aqui estão excelente. E também está excelente o reaproveitamento do CGI dos três. É até dito dentro do filme que, nossa, eles são bem parecidos, né? Eles têm parte de um, parte de outro, eles devem ser parentes, até porque são todos monstros subterrâneos, então eles devem ter alguma ligação. E foi uma tirada muito boa do Hideaki Anno, porque eles também são fantasias reaproveitadas lá na década de 60, o primeiro Ultraman e vários outros. Reaproveitam muito essas fantasias, e isso é uma coisa que eu gosto pra caramba.
um dia eu vou fazer um vídeo só sobre reciclagem de Ultraman e como ela é bem feita. E eu não sei se o pessoal do Ultraman Decker teve acesso a esse filme antes, se eles pensaram na mesma coisa, se isso é algo discutido na comunidade há muito tempo, que esses monstros são parentes. Eu, pelo menos, comentava bastante disso lá no Fórum Toku Brasil, nos poucas pessoas que falavam de Ultraman, porque eu sou muito fã da primeira série, e a primeira série está repleta de monstros subterrâneos, e tem um monstro de Ultraman Decker que reúne todos eles como se todos eles fizessem parte de um único ecossistema, e isso é muito foda. O filme tem uma particularidade muito única. Ele não tem os 3 atos, começo, meio e fim. Muito pelo contrário, ele tem 16 atos. Se você já acompanha o canal há algum tempo, você já deve ter visto o meu vídeo sobre Yu Yu Hakusho e a narrativa japonesa, que se divide em 3 atos, o Kisho Tenketsu, que é apresentação, desenvolvimento, plot twist e epílogo. O Shin Ultraman faz isso sim, só que ele divide em 4 blocos e dentro desses 4 blocos existe outros 4 blocos. Ou seja, ele tem 16 atos em 4 atos maiores. Ele parece muito um filme que junta uma série. Eu não sei se vocês já viram filmes do Gundam. Os filmes do Gundam costuma compactar a série. Eles pegam um monte de episódio e criam um grande filme. Então, com isso, eles acabam fugindo do começo, meio e fim, que você está tão acostumado. E parece mais que são vários mini episódios dentro do filme. O Hideaki Anno nem escondeu aqui que tentou fazer isso. O Shin Ultraman claramente são 4 episódios que ele teve que juntar em formato de filme. Eles têm praticamente 30 minutos cada, e isso é um pouco cansativo. O filme teria sido muito melhor se ele tivesse sido dividido em 4 episódios, numa série aí de uns 40 minutos, e ter dado um pouco mais de tempo de desenvolvimento da trama e dos personagens. Por mais que eu achei todos eles até que bem desenvolvido para as 2 horas de filme. O primeiro ato, né, que é a apresentação da SSP, que é a patrulha científica desse mundo. A gente tem como Ultraman o Shinji Kaminaga, que tem pouquíssima personalidade. A gente sabe muito pouco sobre o Shinji Kaminaga de verdade. A gente sabe mais da sua contraparte, que é o Ultraman, que tem uma personalidade misturada dele. E a outra personagem com mais destaque é a Hiroko Asami, que é, por assim dizer, o interesse amoroso do Ultraman. Não fica muito claro isso. Mas bem, ela é a mulher de destaque da SSP. A SSP aqui é a patrulha científica mais real, mais próximo do que seria se acontecesse de verdade. Essas patrulhas do Ultraman, elas fazem pouco sentido. Elas são ali 5, 6 soldados de altíssima elite que estudam e enfrentam os monstros. E isso não faz tanto sentido. Faria muito mais sentido um grupo de cientistas e estrategistas que veriam o ponto fraco desses monstros e criariam uma estratégia, um plano ou até uma arma para ir o exército e derrotar essa ameaça. E é isso que acontece nos primeiros minutos do filme, eles fazendo várias referências a episódios de Ultra Q, até que aparece de fato Ultraman. Vale ressaltar aqui 2 coisas. Shinji tem o mesmo nome, né, do Shinji lá de Evangelion,
Só que aqui tem uma piadinha. O nome Shinji é formado por 2 kanjis. O Shin, que é o mesmo do Shin Ultraman, de novo, né? Vocês sabem. E o segundo, o Shi, ele é de 2. Como se ele fosse o segundo Shin. O segundo Shin da franquia do próprio Hideaki Anno. Shin Godzilla, Shin Ultraman e Shin Kamen Rider. Claro, eles não têm ligação, mas vale aí essa sacada que o Hideaki Anno teve e uma piadinha aí que poucas pessoas pegaram. No segundo ato, temos o Zarabi Seijin, ou melhor, Zarabi Gai Seijin. Aqui nesse filme, eles modificam não só o nome da patrulha científica e dos seus membros, mas também os termos usados para kaijus, aqui vira espécie de classe S, e Seijin, aqui vira Gai Seijin. Seijin tem uma relação maior com alienígena, que é ser das estrelas. Gai Seijin seria literalmente estrangeiro, o que me dá uma ideia que pode ser uma crítica aos estrangeiros, mas eu vou falar isso mais lá para a terceira parte do filme, que é a parte do Mephilas. O Zarabi aqui tá excelente. Eu arrisco a dizer que é a minha versão preferida desse personagem. Ele tá muito foda e tá muito assustador. Eu diria que sua forma tá até incômoda de se olhar. Ele é grandão em cima, fininho embaixo e destoa bastante da forma humana, como por exemplo do Ultraman ou do Mephilas, que tem uma forma humanoide mais próxima da nossa. O Zarabi, aquele tem poderes de pulso eletromagnético, então ele já chega atacando o terror na SSP, apagando todas as informações dele e exigindo uma reunião com o primeiro-ministro do Japão para fazer um acordo. Ele diz que vem em paz e quer fazer um acordo com o Japão só porque ele visitou aqui primeiro, não tem nada a ver com o Ultraman não, imagina isso, né? Quem ia pensar uma coisa dessa? E a SSP se vê obrigada a comunicar com o primeiro-ministro japonês. O Zarabi, no estalar de dedos, reconstrói toda a informação da SSP. E o primeiro-ministro japonês e os políticos logo ficam exaltados. Pô, olha só esse alienígena aqui que pode controlar toda a informação global. Esse cara vai botar a gente lá no topo da cadeia geopolítica mundial. Então vamos correr e fazer acordo com esse desconhecido. O que me parece aqui, por conta desse termo Gai Seijin, uma crítica ao próprio governo japonês, ao próprio imperador, que não pensou 2 vezes em se aliar ao Hitler para tentar dominar aquela parte ali da Ásia, lá na época da Segunda Guerra Mundial. Só que Shin Ultraman, ele não se aprofunda nas questões políticas. Ele apenas mostra, mas ele vai logo para a parte épica e heróica. O primeiro Ultraman, ele não é muito focado assim em política. Ele tem sim suas paródias políticas, como eu falei lá no vídeo sobre o Baltan, só que ele parte logo para uma parte heróica, uma parte épica, e o filme aqui também faz isso. Diferente do Ultra Seven, que é bem mais político e bem menos ação e bem menos épico. Não é à toa que o Ultra Seven mata os seus monstros com 1 ou 2 golpes. E bem, o Zarabi, ele tá fazendo um controle de informações mundiais, ele tá vazando informações de outras nações para o Japão, mas secretamente ele também tá vazando informações do Japão para outras nações. E isso vai gerar eventualmente uma guerra entre todas as nações. Isso é um plano muito inteligente e muito legal. Afinal, ele, tá poupando esforços. E ele também tá desacreditando a humanidade como união e como tecnologia. Afinal, esse alienígena com um estalar de dedos pode acabar com todos os recursos digitais do mundo, botar o mundo em xeque e a gente é um bando de inútil perante ele. Ele também vaza
a informação de quem é o Ultraman, que é o Shinji Kaminaga. Então, logo no segundo ato do filme, todo mundo já sabe quem ele é. E o Zarabi, ali numa reunião com o Shinji, tira ele de circulação e faz um golpe final, né? Um checkmate na humanidade, se disfarçando de Ultraman e atacando uma das bases do Japão para confundir ainda mais a mente humana, botando em dúvida se a nossa única chance contra esse alienígena era o Ultraman. E agora a gente não tem nem isso. O Zarabi, ele é muito bom nessa parte de fake news, de controle de informação, então gostei muito do Hideaki Anno ter colocado aqui esse poder novo para esse alienígena. Não é a primeira vez que o Zarabi faz isso de fake news, ele também faz isso no arco muito bom do mangá do Ultraman, que se vocês quiserem vídeo aqui de todos os arcos do mangá, deixem nos comentários, né? E bom, esse segundo ato termina com uma luta épica do Ultraman com o Zarabi. E eu tenho aqui uma crítica a esse arco, principalmente nessa parte final. O Shinji Kaminaga, ele deixa a cápsula beta para o interesse amoroso dele, que é a... Ai meu Deus, esqueci o nome. A Hiroko Asami. E eu não vejo muito motivo para ele fazer isso. Ele conheceu ela há pouco tempo, ele parecia ter uma amizade muito maior com o pessoal que já era da equipe, e ele tava o quê? Tava interessado em comer ela, porque ela fica toda hora chamando atenção pra bunda. Sabe, fiquei meio sem entender isso. Isso me lembrou um pouco o Dan Moroboshi de Ultra Seven. O primeiro Ultraman, quando ele se funde com o Hayata, a personalidade é totalmente do Hayata. Por mais que o Hayata é quase um coadjuvante. O personagem principal do primeiro Ultraman é muito mais Sakiko e o irmãozinho dela. Aqui em Shin Ultraman, o Shinji Kaminaga, ele parece mais o Dan Moroboshi. Ele é um Ultraman que se fundiu com o ser humano e que está aos poucos aprendendo mais sobre a humanidade e que tem uma confiança muito exagerada numa mulher que ele conhece há pouco tempo, que no caso no Ultra Seven é a Annie. Eu não vejo tantos motivos assim para o Shinji confiar na Asami, mas bem, é o que acontece. A Asami é uma boa personagem, badass, mas sei lá, eu achei meio artificial. Se ela tivesse na SSP desde o começo, como todo mundo, eu compraria mais essa suposta amizade ou esse suposto interesse amoroso entre eles. Como ela entrou depois, a gente vê ela só entrando ali no primeiro ato do filme, já depois de alguns ataques de monstros, eu comprei muito pouco essa ideia. Mas funciona. Esse arco de Ultraman aprendendo a ser mais humano é muito melhor desenvolvido no Retorno de Ultraman. Que o Ultraman Jack aprende tanto a ser humano que ele tem muitos defeitos. Ele espanca a mulher, ele espanca a criança, ele vive um verdadeiro machão dos anos 70, mas isso vai ficar para um outro vídeo. O terceiro ato é com Mephilas, que também eu vou arriscar dizer que é a melhor versão do personagem. Ele está completamente excelente aqui. O arco dele começa com a Asami gigante andando pela cidade, sem memória, e ninguém entende nada. Como é que essa mulher ficou gigante, meu Deus? Até que o Mephilas se apresenta e quer falar com a SSP. Ele diz que ele é o alienígena número 0, ou melhor, o estrangeiro número 0, que ele chegou aqui antes do Ultraman, e que ele tem uma tecnologia parecida com a cápsula beta, e que ele pode transformar qualquer ser humano em gigante, assim como o Ultraman. Que ele é um cara da paz, que ele não está querendo guerra contra a humanidade, diferente do Zarabi, e que é importante que a humanidade saiba se defender contra esse monte de kaiju
e agora é alienígena que está aparecendo. Então, novamente, ele tem uma reunião, agora com vários políticos do mundo inteiro, e ele fala, olha só, eu vou dar para vocês várias dessa tecnologia, que é a caixa beta, que vocês vão poder se transformar em gigantes, vão poder defender o seu território, só que eu quero algo em troca. Eu quero ser o dono desse planeta. Só que não se preocupa, eu não vou interferir na geopolítica, eu não vou interferir nos seus cargos, vocês vão continuar com o poder que vocês têm, eu só quero esse planeta para chamar de meu e ter aí algumas regalias. E novamente os políticos aceitam na hora, não pensam nem duas vezes. Opa, o mundo é teu, meu parceiro, segue em frente. O que é outra crítica aí do Hideaki Anno aos políticos, mas ainda bem vazia. É somente por conta desse Gai Seijin que eu me peguei a pensar em que paralelo histórico isso teria com o Japão. Eu só consegui pensar na época que os Estados Unidos chegou lá com um navio de guerra super poderoso e mudou toda a geopolítica do Japão, que originou a Era Meiji, que foi muito bem retratada lá em Samurai X ou Rurouni Kenshin. Se vocês veem outros paralelos, tanto com os Arabi quanto o Mephilas, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu não me peguei pensando muito sobre isso, até porque o filme ele mostra pouco. Ele mostra essa paródia e logo vai para o épico e para o heróico. O Mephilas, numa conversa com Shinji Kaminaga, ele comenta que ele planejou tudo e que ele também teve muita sorte. Ele despertou os kaijus, ele preveu que o Ultraman ia se fundir com um ser humano e que isso iria mudar a personalidade dele, que isso ia fazer ele infligir algumas regras da Terra da Luz. Ele preveu o ataque dos Arabi, e assim o plano dele teve a melhor eficácia possível. E que ele gosta da humanidade, ele não gosta de guerra, ele só quer o planeta para ele. Então, pô, facilita aí, meu parceiro. Só que o Ultraman não aceita isso, muito menos a SSP, e tem um arco muito legal deles fazendo um assalto, deles roubando essa caixa beta, deles roubando no helicóptero, e tem uma luta do Mephilas contra o Ultraman. E essa luta é muito legal, por mais que é muito fácil. O Mephilas poderia exterminar o Ultraman super fácil aqui, só que ele percebe o Zoff, ele vê, putz, a Terra da Luz vai interferir aqui, eles vão derrotar o planeta, então pra que eu vou me meter com o Zoff, com a Terra da Luz? Olha, Ultraman, eu perdi essa, o planeta é de vocês, fica com essa caixa beta daí, e eu tô metendo o pé. O Mephilas o tempo todo fala de multiverso, multiverso, multiverso. Então eu acredito que ele vai aparecer novamente em outros filmes. E em outros filmes além da franquia Shin. Eu tô doido para ele aparecer nesses Ultra Battles aí que vive pintando lá no canal da Tsuburaya. E a quarta parte, a parte final, que foi o que o pessoal menos gostou, e confesso que eu também. Nessa parte, o Zoff quer destruir a humanidade. Afinal, a humanidade é muito gananciosa e agora tem a tecnologia do Mephilas de se tornar gigante. E a humanidade tem o potencial para ter o mesmo poder do Ultraman, e assim ele vai desequilibrar o universo, tendo uma outra Terra da Luz, só que muito provavelmente a humanidade teria uma atitude expansionista e imperialista. O Ultraman, que agora fundido com o ser humano e entendendo esse lado humano, ele se recusa a destruir a humanidade, ele passou a se afeiçoar com a mesma, e também, graças a isso, ele pode ir contra essas leis da Terra da Luz. O Zoff está ali fazendo o seu papel, e ele ativa uma arma de destruição global chamada Zeton. Aqui, Zeton não é um dinossauro espacial, e sim uma espécie de estrela da morte que vai destruir todo o planeta. E aí a gente tem um arco
do Ultraman em conjunto com a SSP, usando a tecnologia do Mephilas, com um plano para destruir o Zeton e assim salvar a Terra. Essa luta final, né, entre muitas aspas, é bem anticlimática, mas eu acho uma forma muito mais interessante de derrotar o Zeton do que foi lá no final da série do Ultraman. Essa parte final foi muito criticada porque os fãs não gostaram do Zoff vilão. Mas a verdade mesmo, é que o Zoff não é bem mocinho. O Zoff, ele seria num RPG um lawful neutral. Ele tá ali para cumprir a ordem que lhe deram, não importa. Ele nem pensa, ele cumpre a ordem como um bom militar. Vale lembrar que o Zoff também ele demorou bastante na cronologia da Era Showa a se fundir com o ser humano. Ele só faz isso uma vez, se eu não me engano, em Ultraman 80 ou em Ultraman Léo e em Ultraman Mebius. Então ele é muito pouco humano. E o Zoff, ele já foi muito cuzão com Asta e com Léo, querendo até mesmo matar eles. Então, dá pra perdoar aí essa neutralidade extrema do Zoff. O que eu não gostei de verdade, que eu achei muito anticlimático. E, bem, gente, é isso. Digam aí se vocês concordam, se vocês discordam. Se vocês querem que eu fale do outro remake de Ultraman, que eu brinco que é o outro Shin Ultraman, que é esse que vai estar aqui em algum canto. Bom, digam aí o que vocês acharam do filme, o que vocês esperam de um Shin Ultra 7, que provavelmente vai ter. A desculpa para ter esse nome já está bem clara, porque ele seria o 7º alienígena a aparecer. E bom, gente, é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam, indiquem esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. É isso aí, até a próxima!